Aconteceu no período dessa manhã aqui no Hospital Regional um curso de capacitação voltados para enfermeiros, técnicos de enfermagem, residentes e também acadêmicos na área da enfermagem, para falar a respeito da antirrábica. De repente esse nome parece ser um tanto estranho, mas se eu falar a palavra raiva, de repente você consegue lembrar mais sobre o que é isso. E para falar mais sobre a raiva, eu vou falar com a enfermeira Lucinéia, ela que inclusive está dando então a palestra para essas pessoas, para falar um pouquinho mais sobre isso. Lucinéia, de repente parece que a gente viu que a raiva saiu um pouco do assunto de dentro da mídia. Por que voltar a falar sobre a raiva? Olha, a raiva é uma doença que ela é praticamente 100% letal. Então, caso a pessoa ela seja mordida por um cachorro, por um gato e desenvolva raiva, em quase 100% das vezes a pessoa vai evoluir para a morte. Então, daí a importância da gente estar sempre falando, capacitando os profissionais de saúde para eles saberem atender adequadamente um paciente que chegou aqui com mordedura. São os casos aqui no município vilhenense em relação à raiva, Lucinéia? Olha, o Ministério da Saúde, ele preconiza, orienta que toda pessoa que foi mordida ou arranhada por cão, por gato ou por morcego, que ele seja atendido na unidade de saúde, né? Na região, no estado de Rondônia, o último caso de raiva em ser humano foi em 2004, em Pimenta Bueno, e a pessoa morreu. Então, o Ministério da Saúde, ele trabalha capacitando, oferecendo vacina, tanto para as pessoas que foram mordidas, quanto também para a vacinação dos animais, cão e gato, para evitar que a pessoa adoeça e morra. Porque se ela adoecer, provavelmente ela vai morrer. Bom, qual é o animal hoje, Lucinéia, que tem esse maior número, então, de transmitir o vírus da raiva? O vírus da raiva, ele pode ser transmitido por animais silvestres, por animal doméstico e por animal de interesse econômico, né? Então, quando a gente fala de animal silvestre, o principal causador é o morcego. Mas, além do morcego, também tem o macaco, tem o sonim, tem o gambá, que eles também transmitem, né? No caso do animal doméstico, os principais transmissores é o cão e o gato. E no caso de animal de interesse econômico, por exemplo, uma mordedura por porco, por cavalo, por boi, também pode transmitir a raiva. Bom, pessoal, a Lucinéia está me falando algo muito interessante, inclusive eu descobri aqui na palestra, que às vezes poucas pessoas sabem, mas o vírus da raiva não é transmitido apenas pela mordida. E o vírus está assim na saliva do animal. Então, às vezes, o animal, nessa parte do gato que a gente vê o gato se lambendo muito, de repente você está brincando com o seu cachorro, brincando com o seu animal doméstico. Eu falo o animal doméstico é o que está mais próximo da gente. De repente ele tem uma brincadeirinha, você brinca, ele morde você, e de repente, através disso, dessa brincadeirinha do animal, pode se transmitir a raiva. Me fala um pouquinho mais sobre isso, que inclusive foi algo que chamou muito a minha atenção aqui na palestra. Lucinéia? Isso é muito importante lembrar. Então, como o vírus está na saliva, então veja bem, o gato ele lambe a mão, né? Lambe a mãozinha dele, a patinha, e às vezes ele arranha. Então, quando você fala de tratamento antirrábico, você tem que verificar onde foi mordido e como foi mordido. Se foi mordido na mão e essa mordedura foi uma mordedura que sangrou, essa pessoa ela tem que procurar um posto de saúde. Porque lá, o profissional de saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, ele vai avaliar a lesão e vai avaliar a situação que ocorreu, tá? Caso precise de vacinar, vai ser feita a vacina, tá? Porque se o animal tiver a raiva dentro da mordida, o espaço da mordida, nesse espaço de 10 dias ele vai morrer. Então, já que a gente faz a vacina, você vai evitar que, caso ele tenha raiva, ele transmita a raiva para a pessoa. Então, nesse caso, foi mordido na mão, foi mordido no pé, foi mordido na cabeça, tem que ir no posto de saúde. Procura o enfermeiro, procura o médico, que aí eles vão fazer o tratamento adequado. Lucinéia, outra coisa que chama muita atenção, por mais que o animal seja vacinado, ele também pode transmitir a raiva. Mas como assim? Eu vacino meu cachorro normal e o cartão de vacinação dele está ok? Mesmo assim ele pode transmitir a raiva? Essa eu não sabia. Então, é porque a vacina no animal, ela tem que ser feita todo ano, né? Então, muitas vezes, a pessoa vacinou, tipo assim, vacinei em 2013, 2014 eu já não vacinei. E aí, como o vírus está circulando, a gente tem que vacinar todo ano. Porque só com a vacinação do animal é que você está eliminando a veiculação, a transmissão, a circulação do vírus. Então, tem que vacinar todo ano. Então, às vezes, a pessoa chega, não é porque a vacina não tenha eficácia, né? Mas, assim, às vezes a pessoa
chega aqui, ela não sabe dizer nem quando esse animal foi vacinado. E assim, o que a gente tem que, já que o vírus ele é 100%, quase 100% letal, causa morte, você tem que pensar o seguinte: se a pessoa foi mordido, eu tenho que proteger a pessoa. E o cachorro foi vacinado quando? Às vezes a pessoa traz o cartão e fala, foi vacinado esse ano, mas às vezes não, ela não traz o cartão. Então a gente tem que ter dados objetivos. O que é que eu tenho na minha mão? Tá? Por isso que a gente vacina a pessoa assim mesmo. Bom, para finalizarmos então a nossa entrevista, como é que funciona em relação a esse processo da vacina, que inclusive é o principal objetivo do curso de capacitação hoje aqui no Hospital Regional? Como é que funciona em relação à vacina, Lucinéia? A vacina ela é oferecida pelo Ministério da Saúde, né, pelo Programa Nacional de Imunização. Então, a pessoa ela chega aqui, vai ser avaliado pelo médico ou pelo enfermeiro, tanto aqui no hospital quanto na unidade básica. E a gente vai avaliar. Se for um caso de uma lesão que precisa ser vacinado, a gente vai fazer a vacina, que ela pode variar entre 2 doses até 5 doses. Então, se for, por exemplo, uma mordida grande na face e o cachorro puder ser observado, a gente já entra com as 5 doses e fica observando o cachorro. O cachorro morreu, o cachorro é de rua, na face, a gente vai fazer a vacina e mais o soro antirrábico. Mas, assim, em todo caso, a gente tem que fazer. E lembrar, toda vez que a pessoa for na unidade de saúde, seja para o atendimento antirrábico, seja para uma consulta, seja para o curativo, levar sempre o cartão SUS, que é onde a gente pega os dados da pessoa. Você já está falando algo muito importante, é muito importante mais ainda nós destacarmos para quem está em casa, a importância de você ter sempre o seu cartão de vacinação dentro da carteira, como a própria Lucinéia falou durante a palestra. Esse cartão é como se fosse a sua identidade. Então, de repente você sofre um acidente, de repente você foi mordido por um animal ou qualquer coisa, é esse cartão de vacinação que vai dizer se você precisa ou não daquele medicamento. Inclusive, chega até a salvar vidas, né, com a identificação desse documento. Então, eu sou Mara Carvalho, falando um pouquinho do curso de capacitação em relação à raiva aqui no Hospital Regional. Acabei de falar com a enfermeira Lucinéia, que trouxe mais sobre a raiva. Qualquer dúvida que você tiver a respeito disso, procure a atenção básica, o pessoal vai estar lá para te explicar certinho. Ou também procure um posto de saúde mais próximo. Qualquer mordidinha é preciso ter um cuidado, principalmente do seu animal, do seu cãozinho, do seu gato, ou também a respeito de animais silvestres. Então, eu sou Mara Carvalho para o Bronca Livre.